Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Fala, Boa Diego, tarde, tudo Guilherme. bem? Tudo bem e você, cara? Tudo ótimo. Legal. Gente, nós preparamos aqui uma dinâmica para que a gente passe uma apresentação bem rápida com vocês. E o nosso grande objetivo é realmente fazer um bate-papo bastante descontraído, com perguntas que sejam bem relevantes para vocês, olhando um pouquinho da nossa história como Cirela, como Nexus, e também fazer muita interação com o público. Então, a nossa ideia, nosso objetivo é que, por favor, vocês mandem perguntas para a gente. A gente já tem algumas perguntas aqui prévias do público, e o nosso grande objetivo é fazer realmente um grande bate-papo que mostre para vocês o que é essa inovação de valor percebido. A gente fala muito sobre inovação, sobre transformação digital, existem muitas coisas a serem feitas, muitas maneiras de serem feitas, mas aquilo que realmente faz a diferença é o valor que o seu cliente percebe, o seu cliente interno, o seu cliente externo, tem percepção sobre o que você está fazendo. Então, eu vou compartilhar minha tela rapidamente, só um minuto, me avisem. Guilherme, você está vendo a tela? Tô sim. Legal. Então vamos lá. Primeiro, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou o Diego. A forma como eu gosto de me apresentar é que eu sou casado com a Mariana há 10 anos. Nós estamos juntos há praticamente 20 anos. Eu tenho duas filhas, a Giovana, que tem 8 anos, e a Beatriz, que tem 5. Eu fui empreendedor a minha vida inteira. E hoje, nos últimos 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de entender o que é ser registrado em carteira assinada. Até então, eu sempre empreendi, sempre tive meus próprios negócios. E nos últimos 2 anos, eu fiz uma venda de uma empresa que hoje é a Nexus, mas antigamente chamava-se Cluster2Go, para o grupo Localweb, ao grupo no qual hoje eu pertenço como executivo, olhando para o futuro. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho. A Localweb não é mais uma empresa de hosting, é meio há bastante tempo. Ela tem hoje um conglomerado muito grande de empresas que fazem parte dessa holding, incluindo a própria Nexus, que é a empresa na qual eu represento e na qual eu foco em olhar para o futuro e provocar para que ela sempre busque o seu próximo passo. Nossa abrangência hoje ela é nacional, nós estamos presentes em 4 posições diferentes estratégicas no Brasil, e nós conseguimos cobrir hoje todas as regiões que são necessárias em relação à transformação digital. Segmentos diversos de finanças, indústrias, serviços, óleo, gás, manufatura, educação e também construção, por isso estamos aqui com um cliente nosso, a Cirela. Nós temos hoje 150 profissionais que são dedicados a essa unidade, praticamente 50% das pessoas são certificadas da AWS, nós somos muito fortes parceiros da AWS aqui no Brasil, com várias certificações, dentre elas a certificação que a gente acabou de adquirir, que é muito importante para fazer Consulting Partner da AWS, que é uma competência de migração que nos permite, nos habilita a ser um dos únicos parceiros, o segundo parceiro hoje no Brasil que tem essa certificação, que vai fazer a diferença na nossa vida. E hoje nós temos um grupo de clientes muito relevantes no Brasil, incluindo a própria Cirela, que nós ajudamos tanto a fazer transformação digital, a sustentar ambientes em nuvem, a levar para a nuvem, a fazer o discover desse ambiente para saber o que faz sentido ir para a nuvem, como ir para a nuvem. Então nós temos uma experiência, uma bagagem muito grande no mercado. Guilherme, com você. Eu copiei o Diego aqui no slide para mostrar um pouquinho de quem sou eu. Estou na Cirela há 13 anos, vocês podem ver pelas fotos que eu sou um cara muito família e também cercado de amigos. Essa foto aqui de baixo foi no meu aniversário desse ano. E estou há 13 anos na Cirela, já passei por muita coisa aqui dentro, já morei, sou de São Paulo, trabalhei a maior parte do tempo da Cirela aqui em São Paulo, mas também morei no Rio, trabalhei 4 anos lá, cuidando da área comercial, já cuidei do e-business, que é a área que a gente chama marketing online, e estou desde o ano passado como diretor de transformação digital. Esse grande desafio que a gente vai falar bastante aqui, de separar inovação percebida da inovação espuma, mas nós vamos entrar mais a fundo nisso. Vamos lá. Legal, sensacional. Bom, para representar isso, eu trouxe uma imagem que eu gosto bastante, onde você demonstra que inovação não é necessariamente ciência de foguete. Inovação pode ser uma simples mudança naquilo que você faz hoje e que para o seu cliente pode fazer toda a diferença, seja esse cliente interno, seja esse cliente externo. O mais importante é vocês entenderem que inovação
ela precisa ser sempre percebida pelos seus usuários. Se ela não for percebida, aquela inovação pode até ser uma inovação, porque é algo novo que você está fazendo, mas não necessariamente deveria estar sendo gasto energia nela. E a outra coisa que eu queria passar para vocês como um recado, quando vocês olharem para a inovação, é olhar para o processo de design e aonde você perde tempo. Então, pensem comigo o seguinte, a maioria das empresas perdem tempo executando ideias, que é um trabalho confuso, que elas acham que sabem o que estão fazendo. Elas acham que aquilo vai trazer a diferença e vai trazer o valor percebido e o valor agregado que ela precisa para o seu negócio. Por outro lado, existe um método mais interessante, que é antes de você começar a fazer alguma coisa, você descobrir se aquela coisa que você vai fazer efetivamente tem sentido. Descobrir o que faz sentido e aí sim entrar num trabalho organizado, contínuo, com agilidade, para que você possa sempre buscar aquela inovação que realmente faz sentido para o seu negócio, que tenha aderência com a relação investimento custo-benefício. Dito isso, encerro a nossa apresentação aqui e nós vamos entrar aqui num bate-papo bastante descontraído para que a gente possa explorar o tema. Só um minutinho. Boa, legal. Guilherme, eu acho que mais rápida do Velho Oeste essa aí, hein, Diego? a mais rápida, cara. Eu acho que aqui o que mais gera valor para a gente é esse bate-papo rico. O cara que tem uma bagagem como você vai fazer toda a diferença aqui para quem está assistindo a gente. Até aproveitando fazer um jabá, hoje o Diego me convidou para estar aqui junto com ele, trocando essa bola. Não é um que vai entrevistar o outro, a gente realmente vai trocar. E amanhã eu estou aqui de novo no Fast Build Experience com vocês, mesmo horário, para fazer uma palestra solo de tudo que a gente tem feito na Cyrela de inovação. Mas acho que as duas coisas vão se complementar bastante. Então, quem puder ficar com a gente hoje e também me assistir amanhã, eu agradeço, fico muito feliz, muito honrado. Show de bola. Vai ser incrível. Eu vou estar presente amanhã, viu, Guilherme? Estarei com você aí. Ai de você se não vier. Show de bola. Bom, vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Vamos começar a esquentar as coisas. Eu queria começar, Guilherme, pelo seguinte. A gente é muito bom em reagir e a gente é ruim em antecipar as coisas. Isso quando eu falo a gente, de uma maneira geral, as empresas no mundo e no Brasil, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu percebo que essas empresas têm muita dificuldade em antecipar aquilo que está por vir. Isso posto, eu queria saber o seguinte. Empresas que precisam equilibrar o olhar do presente e no futuro, elas precisam de alguém olhando para o futuro. Alguém que pode ser dedicado, pode ser uma área, pode ser um departamento inteiro, pode ser apenas uma pessoa. Eu queria saber de você, qual que é a importância de ter alguém numa organização como Cyrela, por exemplo, olhando para o futuro? Eu vou botar um S na tua frase aí, eu acho que é alguém, inventando uma palavra nova, um neologismo, mas se você tiver uma empresa do tamanho da Cyrela com 3.000 funcionários e só uma pessoa, ou duas ou três olhando para o futuro, você está morto. Você precisa ter uma boa parte do teu time olhando para o futuro. O mundo, não é um super clichê, mas o mundo está mudando cada vez mais rápido. Antes de entrar aqui, a gente estava até comentando, né? Eu acho que nenhuma das gerações que passaram, antes na nossa, teve tanto desafio profissional quanto a gente está tendo agora. Especialmente nesse ano de Covid, que é uma coisa mundial, mas especialmente no Brasil, com essa montanha-russa que é o nosso país, em termos de oportunidades, desafios profissionais, economia. Então, e esse mundo em constante evolução, e a tecnologia avançando muito rápido, abrindo novas portas, acabando com modelos de negócio, e acho que a grande importância é essa. A gente aqui na Cyrela brinca que a gente tem que ter as duas coisas. Tem que ter as pessoas que se lançam às caravelas para conquistar novos mundos e tem que ter as pessoas que cuidam da fortaleza. Os dois profissionais são importantes. E o número deles, os dois precisam ser igualmente numerosos, na minha visão. A gente fala o tempo todo, né? O mundo muda muito rápido. O que muda muito rápido? O comportamento do consumidor. Tem até um gráfico que eu vi uma vez, super interessante, que mostrava a velocidade de mudança no comportamento do consumidor. Era uma reta, né, com um ângulo muito pronunciado,
atrás vinham as empresas, né, numa velocidade menor, e atrás os órgãos governamentais. Então, quer dizer, o cara já está lá na frente, o consumidor já está lá na frente, as empresas ficam correndo atrás para tentar pegar esse cara. Ele já está com outro tipo de comportamento, resolvendo as coisas de um outro jeito. Tem um termo que a gente usa bastante em inovação, que é jobs to be done, né? É uma forma de você olhar, jobs to be done, então, trabalhos que precisam ser feitos, que na verdade é o seguinte, quando você pegar o ponto de vista do teu consumidor, ou do principal stakeholder que você quer impactar, você precisa entender o que ele precisa que seja resolvido, e não o que você acha bonito, o que você acha bacana, o que você acha novo. Aquela história de calçar os sapatos do cliente. Então, precisa ter dentro da organização gente que esteja o tempo inteiro calçando os sapatos do cliente, entendendo esse comportamento, fazendo aqueles desenhos de jornada, que isso é uma coisa mágica, você desenha passo a passo como é que está hoje, né, o comportamento do seu consumidor, como é que ele fica sabendo do seu produto, o que ele faz em seguida, quando ele quer conhecer fisicamente para onde ele vai, quem ele procura, depois na hora que ele quer negociar, como é que funciona essa negociação. Você desenha toda essa jornada e vai retirando as fricções que tem no meio do caminho. E retirar as fricções não é simples. Muitas vezes você consegue fazer isso internamente, ou outras vezes você tem que buscar startups que resolvam esses problemas. Mas esses desenhos de jornada, esses exercícios, são fundamentais. Então, o que eu digo é, a empresa precisa ter um número grande de pessoas incomodadas em fazer as coisas como sempre fizeram. Tem uma parte que não precisa. Parte que, como eu falei, cuida da fortaleza, cuida da vaquinha leiteira, do core business, pode fazer do jeito que sempre fez ou do jeito que faz há bastante tempo e vai estar todo mundo feliz. Desde que o colega dele esteja incomodado, esteja olhando para fora. Porque senão o mundo muda, ele te atropela e você continua fazendo maravilhosamente bem o que você sempre fez, só que não tem mais ninguém para comprar. O telefone começa a tocar menos, chega menos e-mail, chega menos chat, as pessoas falam menos de você e daqui a pouco você morreu e uma empresa que estava mais antenada no futuro e provavelmente uma empresa pequenininha de tecnologia cresce e ocupa o teu espaço no mercado. Bem interessante, Guilherme. Vou pegar de trás para frente o que você trouxe agora, que eu acho bacana. Você não consegue perceber ou imaginar quem vai ser o próximo competidor que você vai encarar, porque ele está fazendo algo que você ainda não conseguiu vislumbrar. Então, para você, ele tem uma oportunidade e ele já está testando algumas ideias, e quando você menos esperar, ele vai chegar e vai tomar um espaço e vai tirar, certamente, um cliente que hoje é seu cliente para se tornar um cliente dele. Então, estar atento a essas mudanças no mercado é o que vai fazer a diferença quando você for pensar em inovação. Inovação aqui, daquela palavrinha que a gente ouve muito, e recentemente eu descobri que é uma palavra que não existe oficialmente no nosso dicionário, que é a disrupção. A palavra disruptiva, ela não existe, ela existe a palavra rupção. Mas ainda assim, no contexto de disrupção, a gente está falando que essa inovação, que você olha para fora, você percebe aquilo que pode ser o novo, o seu próximo passo, ela nada tem a ver com o que você precisa hoje conduzir para existir. A sua sobrevivência precisa continuar acontecendo, como você bem colocou, Guilherme. Se a gente colocar todo mundo para olhar para o futuro, quem é que está olhando para o presente? Alguém tem que continuar olhando para isso. Por outro lado, mesmo as pessoas que olham para o presente, uma boa parcela delas precisam se incomodar e olhar para o futuro e se incomodar com a situação do status quo. E aí é onde vem uma provocação que eu colocaria a importância de ter alguém com a função de trazer esses novos desafios e ficar ali no cangote dessas pessoas, garantindo que elas estejam se incomodando. Então, a pergunta que eu queria colocar também na sua realidade, como sendo o cara que puxa essa frente hoje na Cyrela, como que você faz hoje no seu dia a dia para você engajar as pessoas a provocarem mudança? Como você mostra para elas, de fato, aquilo que elas ainda não estão vendo, dividir um pouquinho da agenda dela em relação ao trabalho do dia a dia e que elas possam se dedicar um pouquinho para essa inovação? Como é que você faz isso no teu dia a dia? Porque para mim é desafiador. Aí depois eu posso colocar para você um pouco da minha realidade. Eu quero muito saber também. É super desafiador, mas acho que a gente está aqui para dar dicas práticas para quem está assistindo, né, que possa voltar para casa e aplicar.
Primeiro, eu acho que esse olhar para fora e se incomodar, ele tem que acontecer em diversos níveis na companhia. Ele precisa acontecer na alta direção, e aí eu estou falando presidência, tá? CEO, fundador, o nome que tiver na tua empresa, esse cara precisa estar muito incomodado, esse cara não pode sentar em cima de uma fórmula de sucesso e achar que ela vai durar para sempre. Nada dura para sempre, e muito menos hoje em dia. Se tem até uma coisa que a gente fala muito para os funcionários aqui, é que o que a gente faz hoje, né, se tem uma certeza que a gente tem, é que o que a gente faz hoje, as competências que a gente tem e que hoje nos proporcionam o nosso ganha-pão e o salário no fim do mês, porque não se engane, você está sendo pago porque você tem um conjunto de competências que você usa a favor da empresa. Esse conjunto de competências que gera o teu ganha-pão vai perder relevância e vai morrer. E você vai ter que se reinventar. Várias vezes na vida. A gente vai ter que se reinventar umas 4, 5 vezes no meu cálculo de padaria sem fundamentação nenhuma. Então, plantar esse incômodo em todas as pessoas é super útil. Porque aí ela vai entender que ela vai fazer isso por ela e não só pela empresa. Ela precisa ter esse olhar para fora e esse incômodo sobre o que está acontecendo no mundo e sobre se o que ela faz e as competências que ela tem ainda tem uma sobrevida curta, média ou longa, para ela, para a carreira dela. E aí, a partir do momento que ela tem esse incômodo, ela passa a usar isso em favor da empresa. Agora, é desafiador, por quê? Porque nem todo mundo tem a visão do todo, né? Para o presidente da empresa é um pouco mais fácil. Ele conhece muito bem o negócio, ele conhece muito bem a cadeia em que esse negócio está inserido, ele conversa com muita gente, e aí ele consegue ter esses insights um pouco mais fácil. Mesmo assim, não é tão fácil, porque, como você falou, a gente não sabe de onde vem hoje a concorrência. O concorrente da Cyrela não é mais só a Exetec, a Tecnisa, a Gafisa, a Tegra, vai muito além disso. É quem está disputando o share of pocket, que a gente fala, né, o bolso do consumidor com a gente. E aí pode ser uma empresa de aluguel, pode ser uma empresa que oferece soluções de moradia diferenciadas, co-living, e não é só esse o negócio da Cyrela também, não é só comprar terreno, construir prédio e vender. A gente está começando a atuar em vários segmentos, que é mais um fruto da inovação. E para cada um dos segmentos tem um monte de concorrente potencial, que não é fácil de enxergar. Se não é fácil para o presidente, imagina para o resto da companhia. Então, acho que uma das coisas que a nossa área faz em inovação aqui é treinar as pessoas, ensinar os conceitos, mostrar um pouco mais toda a cadeia. Isso é uma coisa super simples, gente. É fazer um curso, palestra, junta todo mundo e fala assim, vocês sabem exatamente qual é a cadeia que a gente está inserido? Né? Da onde vem a matéria-prima, como é que ela se transforma, como é que ela chega no consumidor final, como é que ele passa oportunidades, identificar fricções. A gente treina as pessoas nos conceitos de inovação, no fazer coisas de uma forma rápida e colocar na rua para testar, ao invés de ficar buscando a perfeição, a gente fazer um primeiro protótipo, põe na rua, expõe a um pequeno grupo, pega o feedback desse grupo. São conceitos novos, mas conforme você vai treinando as pessoas, elas vão aprendendo, vão ficando alfabetizadas nesse mundo, e aí a coisa anda sozinha. Eu acredito muito nesse poder de você dar o primeiro empurrão e depois você vai se surpreender positivamente com tudo que vem do time. E agora me conta um pouco como é que funciona na Nextios. Legal, Guilherme. Na Nextios, a gente tem desafios muito similares. Eu diria que na Nextios, o maior desafio que nós temos é que nós precisamos fazer essa mudança de relevância constantemente, e eu diria que constantemente no mês a mês, porque o nosso cliente é a Cyrela, é esse cliente que precisa inovar. Esse é o nosso perfil de cliente. Então, a gente perde relevância muito rápido se a gente não subir a régua do nosso tipo de serviço. Levar o cliente para a nuvem não é tudo igual. Eu posso usar mecanismos parecidos, processos muito parecidos, mas se eu não aprender com o meu cliente anterior, a jornada que ele teve, aqueles desafios que ele enfrentou, as oportunidades que surgiram, eu posso estar perdendo a oportunidade de trazer toda aquela bagagem de conhecimento para o meu próximo cliente. Então, esse tipo de ganhar relevância no nosso mercado, para quem presta serviço,
Ele é importante porque no dia seguinte o cliente pode não ver mais essa relevância e pode não ter mais interesse em continuar um contrato com a gente. Então, para que a gente tenha esse tipo de relevância, a gente se atualiza muito. A mesma coisa que você trouxe aqui. Eu trago gente de fora, a gente provoca para ver se a empresa está olhando para aquilo que realmente gera valor para o nosso cliente. A gente conversa com o nosso cliente. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes com relação a essa inovação percebida. Como é que você descobre aquilo que seu cliente quer? Conversando com ele. Simples assim. Você tem que perguntar para ele, o cliente, onde que está doendo? Aonde que você precisa inovar? Onde você precisa melhorar? Quais são os teus desafios? Quais são as medidas em alguns mercados, algumas empresas maiores, os KPIs, os OKRs, aonde esse cara precisa chegar? É ali que você começa a descobrir o que você ainda não tinha percebido que faz sentido para o teu cliente, e é ali onde você coloca aquilo e incorpora dentro do seu portfólio de serviços. Isso é uma das coisas que eu considero importante fazermos. Em relação às pessoas que a gente traz para inspirar, eu vou contar aqui um exemplo que a gente fez recentemente com o Silvio Meira. O Silvio Meira, para quem não conhece, ele é do Porto Digital em Recife. Ele foi um dos fundadores da estrutura, da lógica, onde tem hoje centenas de empresas. É um modelo muito interessante. E ele também é um dos fundadores do César School. E eles criaram agora recentemente um framework chamado Strategia.digital, que inclusive se tornou uma ferramenta, uma plataforma online, onde você pode ir lá se registrar, trial, é livre para você utilizar. Trouxemos ele mais o André, para falar sobre inovação dentro da companhia e começamos a criar sessões semanais para falar sobre o tema do futuro. O que é a Nexus do futuro? O que nós temos que fazer? Como continuar se tornando relevante? Foi super rico. Foram 2 meses de sessões onde a gente conseguiu criar nas nossas pessoas aquela vontade. Vamos mudar, vamos tentar um jeito diferente, vamos pensar um pouco fora da caixinha. Isso já trouxe uma série de resultados, de frutos práticos no nosso dia a dia em relação a como as pessoas pensam sobre inovação. Então, é isso que eu digo, esse é o meu trabalho, é isso que eu digo, que eu penso, inclusive, do que é inovação, para que ela possa ser descentralizada ao máximo possível, e não centralizar a inovação, que seria, do meu ponto de vista, o maior erro possível, porque, de fato, o valor que você tem nessas reuniões, esses workshops com o time, e você ter insights que um presidente não tem condições de ter, mas o cara que está lá na ponta tendo o seu cliente tem, você precisa dar ferramentas para ele e oportunidade para que ele possa falar sobre o tema, e muita coisa rica passa a vir a partir daí. Isso é o que eu penso a respeito dessa inovação. E você sabe que tem um grande parceiro da inovação, que é o RH, né, Diego? E, inclusive, isso vale para empresas de qualquer tamanho. Se você tem uma empresa pequena, que tem uma areazinha de RH, que seja uma pessoa, eu acho muito legal você incumbir essa pessoa desse desafio. Até porque tem muita coisa de graça, você não precisa contratar um super palestrante, nem nada. Tem coisa na internet pra caramba. Talvez precise de alguém para fazer uma curadoria e separar um conteúdo e oferecer para as pessoas. Aqui a gente já está tornando padrão, já começa desde a integração dos novos colaboradores, eles já começam a receber um conteúdo de inovação. E passa por todo mundo que trabalha com a gente aqui. Então, a gente vai fazer... E tem uma outra coisa que eu queria colocar. Quando a empresa tem uma visão, tem vários nomes para isso, tá? Você pode chamar de visão, você pode chamar de metas macro, mas quando você tem um objetivo claro, de longo prazo, você deixa isso claro para o seu time, e aí eu não estou falando só de inovação, estou falando do objetivo da empresa de uma maneira geral. Claro, metrificável e de longo prazo, a inovação desdobra disso daí e vai ajudar a chegar nesse objetivo. Então, eu vou dar um exemplo de um case que a gente conheceu recentemente, que é o da Philips, né? Todo mundo conhece a Philips porque fazia lâmpada, eletrônicos e tal, e eles mudaram radicalmente de business. Eles estão no ramo da saúde agora. Eles abandonaram os business antigos deles, que era a vaquinha leiteira, porque eles entenderam que eles não iam sobreviver muito tempo. Eles enfrentaram alguns períodos de queda de faturamento, não estavam mais conseguindo gerar valor, e entenderam que no ramo de saúde, de desenvolvimento de máquinas para ressonância magnética, uma série de outros devices aí usados em hospitais, eles poderiam, além de recuperar
os níveis de faturamento que eles já tiveram, eles poderiam ir além e também tocar a vida de muitas pessoas. Então, eles colocaram essa meta de longo prazo, que é, nós iremos melhorar a vida de 3 bilhões de pessoas até 2030. Nossa meta é melhorar a vida de 3 bi de pessoas até 2030. Isso é uma meta muito clara para todo mundo da empresa. E aí, isso se desdobra para todas as áreas, inclusive para a área de inovação. Porque as áreas que já estão constituídas, as áreas de negócio atuais, elas vão colocando metas para bater ano a ano para chegar nesse número de 3 bi. E a inovação, ela pode ser aquele botão nitro, sabe aquele botão que explode o motor do carro e faz ele voar? Isso pode ser a inovação. Você está lá em 1,5 bi em 2025, aí você fala, cara, como é que a inovação consegue trazer para mim várias ramificações de negócios, novos negócios, para que eu possa melhorar a vida de mais pessoas e aumentar o tamanho da minha companhia e chegar em mais gente até 2030. Mas tudo isso fica muito mais fácil quando você tem uma visão de longo prazo. Então, quis colocar essa provocação aqui, porque eu acho que a gente está falando para pessoas que trabalham em empresas de diversos tamanhos, e isso vale para qualquer tamanho de empresa. Faz todo sentido. Um agregado a isso, dois, na verdade, Guilherme, é o seguinte: quando você fala de medidas de sucesso daquilo que você tem hoje, não importa o tamanho da empresa, se é crescer ela em receita, se é você reduzir custo, melhorar o seu resultado operacional, isso é uma coisa. A outra coisa é você colocar indicadores que você identifique se você está inovando ou não. São indicadores ligeiramente diferentes, em alguns casos, ou muito diferentes, mas são importantes eles existirem, para que você tenha clareza de que, às vezes, você inovar significa você descobrir, inclusive, o que não fazer. Que você testou alguma coisa, você avaliou uma hipótese estratégica, e pode ser que aquela hipótese estratégica não fez sentido para você, e tudo bem. Essa é a primeira questão. A segunda, com relação ao RH, eu me lembro de um livro que falava sobre como o Bezos, da Amazon, contrata pessoas e como ele fez para que o RH dele fizesse a mesma coisa. Em toda entrevista de executivo, ele faz uma perguntinha mágica. Me conte o que você já criou até hoje. Essa pergunta, no RH, no momento da contratação, você está já mostrando o primeiro sinal importante de que você precisa ser uma pessoa que queira criar coisas e não simplesmente viver aquilo que já existe. Tanto quanto esse, existem outros, certamente, processos que você pode fazer para trazer pessoas que sejam ou tenham perfil de inovação e queiram realmente inovar na sua empresa. Legal, bacana. Eu queria colocar só um parênteses, a gente está aqui com quase 40 ou 30 pessoas conectadas com a gente. Pessoal, fiquem à vontade de mandarem perguntas, o pessoal está olhando no chat, a gente tem várias aqui que a gente pode ficar conversando, mas fiquem à vontade caso vocês queiram trazer alguma coisa. Queria trazer aqui, Guilherme, uma pergunta que veio da Alana, que é a seguinte: inovação disruptiva ou incremental? Importa, já que o valor percebido é para o cliente? O que você acha? Acho que vale a pena a gente voltar nos conceitos. Pergunta muito boa. Obrigado, Alana. A gente tem um diagrama da McKinsey que, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar, que ele mostra a inovação segmentada em 3 etapas, né, ou 3 círculos de abrangência. O primeiro é uma inovação incremental, aquela que protege o teu core business. O segundo é uma inovação disruptiva, é aquela que te gera novas formas de fazer negócio dentro do seu próprio mercado. Talvez eu esteja errando um pouquinho, mas só para passar a ideia, tá? Então, são formas novas, fora do teu core business, para ampliar a tua captação de valor dentro da cadeia. E a terceira você vai criar novos mercados que não existem, produtos que não existem. Então, são diferentes níveis de inovação para os quais a empresa precisa estar pronta. Nem todas as empresas estão prontas para ir para o 1, 2 e 3, e tem empresas que nunca vão até o nível 3 porque não precisa. Tem muita coisa para ela fazer e muito share para ganhar dentro do seu próprio core business. Agora, todas elas partem desse DNA que a gente colocou aqui, de observar o que está acontecendo no mundo, observar o comportamento dos consumidores. A diferença vai ser
a profundidade dessa observação. Para inovar perto do teu core business ou para proteger o teu core business é um pouco mais fácil. Você não sai tanto da tua zona de conforto. Você só precisa abrir um pouquinho aqui o teu campo de visão e enxergar coisas que você não está enxergando hoje. Para criar novos mercados, novos produtos, você precisa abrir absurdamente o teu campo de visão. Aí eu diria que você vai ter que ter gente da empresa viajando para eventos de inovação no mundo inteiro, consumindo, visitando os grandes polos de inovação, indo para a Suécia, para Israel, para Vale do Silício, para o Japão, para a China, e aí você vai ter substância suficiente, oxigênio suficiente no teu time para criar novos mercados, criar novos produtos, fidelizar novos clientes. Mas aí ela coloca a questão da inovação percebida, que é o tema central da nossa conversa aqui, né? Eu gosto muito de medir essa inovação percebida por um daqueles conceitos que eu citei anteriormente, que é a história de jogar um protótipo no ar de alguma coisa nova que você queira fazer, expor essa novidade a um grupo de clientes restrito, para você também não expor um negócio que ainda está mal acabado, vamos chamar assim, a todos os seus clientes. Então, define um grupo que seja aquele grupo que você acha que atinge na veia essa inovação. E, como o Diego comentou, coleta feedback. As pessoas têm vergonha de falar com os clientes. Nós estamos com uma novidade, a gente está disponibilizando para vocês primeiro. Vocês podem, por gentileza, usar e falar para a gente se vocês enxergaram valor. Tem coisas que a gente faz dentro da empresa, eu chamo de fazer de gabinete, né? Tem coisas que a gente faz aqui no gabinete que a gente acha que vai arrebentar. E chega lá, o cliente simplesmente não viu valor nenhum naquilo. E tem coisas que a gente faz sem querer, que o cara adora, e dali surgem, talvez, até novos business. Então, inovação com valor percebido é isso. É uma linha direta com o cliente, é colocar indicadores de sucesso, famosos KPIs. O que é um indicador de sucesso para você? Mas são KPIs voltados para o cliente, e não só KPIs financeiros para dentro da empresa. Então, KPIs de valor percebido, e manter essa linha direta. A turma está gostando? A turma está vendo valor? Está aumentando a participação com a gente está conseguindo capturar mais valor dentro da cadeia? E aí você vai aumentando. Mas começa pequeno, abre essa linha com o seu cliente, aí vai expondo a grupos maiores, mantém a linha aberta, vai colhendo feedback, vai melhorando, e aí você vai estar inovando realmente em coisas que têm valor percebido. Muito legal, muito legal. Eu vou fazer um complemento aqui, mas eu acho que o que você colocou já seria uma excelente resposta para essa pergunta. Eu colocaria o seguinte, adicional a isso. Inovação disruptiva, quando a gente pensa no conceito da palavra, a gente está pensando numa coisa que vai mudar muito o meu mercado, vai mudar aquela forma de abordagem, ou algo que eu estou fazendo deixará de existir num futuro muito próximo, eu já observei isso, e estou conseguindo ser disruptivo na tal palavra. Por outro lado, a disrupção não necessariamente é uma coisa completamente nova. Haja vista o que aconteceu com empresas super famosas, Uber, Airbnb, ou pensar na própria Amazon. São empresas que conseguiram entrar no mercado através de um método de coisas que já existiam antes, só que eles fizeram de uma forma melhor, e muito mais escalável, e muito mais prático, muito mais cômodo. Você tem entregue a comodidade para o seu cliente, a conveniência para ele, que eu acho que é a grande palavra. Existe um outro livro do Arthur Igreja que é fantástico nesse sentido, que a conveniência é o nome do jogo. É isso que a gente precisa pensar. Então, inovação disruptiva não é um negócio que acontece todo dia, todo ano, e não é toda empresa que vai conseguir mandar alguém para fora, para a China, para estudar o que eles estão fazendo e voltar para cá com alguma informação valiosa. Por outro lado, a gente precisa pensar em inovação que a gente tem que inovar no nosso dia a dia. Essa inovação incremental, ela precisa acontecer constantemente, a gente precisa estar sempre de olho no que o cliente está percebendo, o que ele está pedindo, aonde ele está apontando, ou seja, eu tenho que ter empatia com aquilo. No momento que eu tenho essa empatia, eu descubro aquilo que eu preciso melhorar, melhoro um pouquinho, peço para ele testar, como o Guilherme bem colocou, fez sentido, continua, não fez sentido, tira a próxima inovação incremental. A disruptiva, eu tomaria só um cuidado, que não dá para você ter muitas frentes como essa dentro de uma empresa, não importa o tamanho dela, a própria Cyrela.
se eu pensar na local web, pensar na Nexus, não dá para inovar o tempo inteiro mudando o centro nervoso das coisas, porque é ali que sustenta a próxima inovação. Então, mais importante é você ter um mindset de inovação do que se preocupar se é mais disruptivo ou incremental. Você vai perceber quando aquilo for disruptivo. Temos mais uma pergunta aqui, Guilherme, que é o seguinte: como buscar inovação em um mundo cada vez mais dinâmico e concorrido? Pergunta do Matheus. Vou deixar você responder primeiro essa, então. Show de bola. Vamos lá. Até porque temos aqui pouquíssimo tempo agora. A minha resposta aqui objetiva é a seguinte: você não deve se preocupar com o que o seu competidor está fazendo, em essência. Você tem que se preocupar e criar uma régua alta de você para com você mesmo. O desafio da inovação não é o que o outro está fazendo, não é se o mercado é mais rápido, se ele é mais competitivo, mas é o que você está fazendo para continuar sendo relevante. Não é tão importante você olhar para fora, mas sim olhar para dentro. E veja que eu não estou dizendo você não olhar para fora. Tem que olhar para fora, é claro. Mas se preocupe menos com o que está acontecendo nos outros e se preocupe mais com o que você está fazendo no seu centro de inovação. Então, essa, para ser bem objetivo aqui como resposta, seria essa. Boa. Não vou nem complementar. Vamos para a próxima para dar mais tempo. Eu acho que agora a gente até meio ficou sem tempo aqui. Deixa eu ver se o pessoal já vai entrar aqui. Mas, enfim, vamos para uma última pergunta aqui. Como aproveitar os ativos e competências existentes na empresa? Da Joyce. Legal, ótima pergunta. Acho que a primeira coisa é você identificar essas competências existentes, né? Tem muita gente que faz muita coisa legal que a gente não sabe. Principalmente nas novas gerações, a tal da geração barra, você já ouviu falar essa? Não, essa é nova. O cara é marqueteiro, barra mestre cervejeiro, barra skatista, barra toca ukulele, barra blogueiro. Então, realmente, assim, as novas gerações, elas nasceram e são criadas para terem múltiplos skills, né? Então, acho que o primeiro passo é mapear de verdade, fazer uma ferramenta fácil e rápida de você levantar quais são os requisitos, e você vai perceber que tem pessoas muito mais aptas e adeptas à inovação do que outras. Tem outras que não gostam. Tem até uma empresa do nosso grupo aqui que ela pegou tão pesado na inovação que 3 pessoas pediram para sair. Falaram, esse negócio de inovação aí não é comigo, não. Vocês ficam pedindo novidade todo dia para ter ideia, não estou afim, não. E foram embora. E não tem problema, porque a empresa realmente ela se posicionou naquele universo e vai ficar e vai brilhar quem tiver aqueles skills. Então, mapeia, identifica e cria líderes. Líderes da inovação, ou delegados da inovação, ou embaixadores, nome que você quiser chamar, eles vão disseminar dentro das suas áreas. Faz uma camiseta, eu sou do time da inovação, a gente brinca que a gente tem a CIPA da inovação, tem o pessoal da CIPA, aqui tem os caras da inovação que vestem um coletinho também, um em cada área, e eles vão dissipando as ideias. Eles vão ter um tratamento diferenciado, porque eles foram eleitos como aqueles caras que são os primeiros a saber das novidades, de tudo, fazer os cursos, e o papel deles é disseminar isso. E aí coloca objetivo para os caras também, coloca indicador para ver se eles estão cumprindo isso, porque a inovação ela sempre vai ser um extra. O cara está cheio até aqui de coisa para fazer. A inovação tende a ficar para o momento que dá e tal, mas aí a turma da inovação precisa ficar em cima também, pegar no pé, para que a coisa aconteça. Show de bola. Eu não vou nem complementar essa pergunta e a resposta aqui, Guilherme, porque o primeiro acho que foi exsensacional, excelente. E nós temos aqui uma autorização da produção para colocar mais uma. E eu acho que esse aqui, cara, ela vai no centro do nosso negócio aqui, que é a construção civil. A pergunta é a seguinte: o mercado de construção civil é pouco aberto a novidades. Como convencer a todos a arriscarem uma nova abordagem? Marcelo, essa aqui é contigo, viu, cara? Eu acho que com cases, não tem outro jeito. E também tomar um pouco de cuidado com essas verdades absolutas, que o nosso mercado é pouco adepto a novidades, está cheio de coisa acontecendo. Tem um parceiro nosso aqui, a gente tem, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas a gente tem um hub de inovação chamado Meet Hub, junto com o Grupo Zap, Alphaville, Brasil Brokers, Gerdau, Tigre, etc. E quem toca isso para a gente lá é a Terracota Ventures,
que é o Bruno Loreto e o Marcos Anselmo. São dois caras que estão muito conectados nesse ecossistema da inovação. Eles são, inclusive, de Florianópolis e saíram lá da Softplan, e eles fazem o mapa das startups de construção civil. E começou com 100 e poucas há 5 anos, já tem quase 800 agora no radar. Startups brasileiras que estão inovando nesse sentido. Então, talvez as grandes empresas ainda sejam um pouco resistentes, mas elas também estão muito incomodadas, e eu acho que tem que trazer case. Tem que falar, cara, você viu que a Cyrela ela já criou 5 startups dentro de casa? Uma delas é a Cashme, que foi avaliada pelo Santander no final do ano passado em 1.200 bi em um ano. Quer dizer, como é que uma empresa né, como a Cyrela cria uma fintech que em um ano é avaliada por 1.200 bi? Esse tipo de coisa incomoda. Então, eu acho que é gerar incômodo através do exemplo. Para mim, esse é o melhor jeito. Muito legal. Gostei. E talvez trazer cases de outras indústrias também que morreram, ficaram pelo caminho. Tem o famoso case da Blockbuster, que teve a possibilidade de ir para o streaming e teve a possibilidade, inclusive, de investir na Netflix. Quando a Netflix era pequenininha, eles podiam ter comprado por $10 milhões a Netflix, deixaram passar, daqui a pouco a Netflix explodiu e eles ficaram para trás. Tem o case da Kodak, que é super clichê também, da fotografia digital, mas é levar esses conteúdos, sentar os caras na cadeira, fazer assistir e gerar as discussões. Concordo plenamente. O único complemento que eu poderia fazer aqui, olhando agora, vendo um pouco do nosso peixe como Nexus, é que a gente tem muitos cases dentro de casa e a gente tem uma proximidade muito boa com a AWS, que é uma empresa inovadora por si só, e a gente pode ajudar nessa abordagem executiva. Então, empresas que tenham já um médio porte, grande porte, que estejam nesse movimento de convencer diretoria, executivos, de uma maneira geral, conselhos, a gente pode ajudar de alguma maneira vocês, mostrando os nossos cases, mostrando cases que a AWS tenha feito ou sozinha ou junto conosco. Então, fica o convite para vocês. Eu vou finalizar fazendo um link com o que você falou. A Cyrela tem capital aberto, então ela tem um conselho de administração, né? É o nosso conselhão. Dali vem muitas diretrizes estratégicas da companhia. Mas a gente também gosta muito de manter um segundo conselho, que é um conselho mais informal, que são pessoas, como o Diego, por exemplo, que são muito experts nas áreas delas. E a gente mantém sempre um canal aberto com essas pessoas. Putz, o melhor cara de e-commerce, o melhor cara de inovação, o melhor cara de dados. A gente gosta de ter essas pessoas perto da gente, não necessariamente contratadas, às vezes sim, às vezes são só amigas, mas a gente marca reuniões periódicas, leva problemas de negócio e ouve muito essas pessoas. São pessoas que estão fora da companhia e que são parte desse nosso conselho informal. E elas trazem muito oxigênio para a nossa operação. Então, isso é uma coisa muito legal também. Sejam abertos. As empresas precisam ser abertas, conhecer as pessoas, bater papo. Alguém bateu na tua porta e falou, cara, eu tenho uma startup aqui que está fazendo negócio de dados e tal, posso te mostrar? Pode, receba, converse, dê feedbacks sinceros, gostei, não gostei, assim que a gente age aqui na Cyrela. Mas a gente tem uma startup aqui, que é a Moodme, que eu que fundei, e eu fui batendo na porta de várias incorporadoras para trazê-las junto com a Moodme, porque ela é uma plataforma multimarcas. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de porta na cara que eu levei, de empresas médias e pequenas que não queriam nem ouvir falar. Claro que teve o comportamento oposto, que teve muita gente que nos recebeu, e inclusive a gente tem um monte de parceiro lá na Moodme, gente que adorou e tal, mas tem gente que ainda é muito fechada. O mundo não é mais um lugar para empresas fechadas. Se você for fechado, você está no prenúncio do desastre. Perfeito, Guilherme. Eu acho que é exatamente isso. Esteja aberto e converse. Networking é tudo. Você precisa ouvir o que está acontecendo no mercado. É uma das melhores maneiras de você ficar antenado, né? Bom, pessoal, primeiro, Guilherme, eu queria agradecer o papo contigo, que, se puder, é um papo tão gostoso que eu fico aqui a tarde toda falando. Fica aqui até amanhã. O pessoal já está aqui falando que tem que terminar, já tem outras agendas. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer por você ter aceito o convite para a gente fazer esse bate-papo, que eu acho que foi muito rico, deve ter trazido certamente insights. Todo meu, eu que aprendo. Muito bom, eu aprendi muito, você aprendeu, acho que todo mundo aqui teve a chance de aprender, muito bacana. Queria agradecer o pessoal da produção por ter feito esse convite também para a Nexus participar aqui hoje com vocês.
Valeu, pessoal, mais uma vez. Um evento que vai ser super bacana, fiquem ligados. Amanhã eu tô contigo também, Guilherme, na sua participação. Já convidei um monte de gente para ficar junto com a gente lá também. Então, esperem que eu vou lançar umas perguntas para você lá amanhã. E, mais uma vez, eu queria agradecer às pessoas que estão assistindo. Obrigado, mais uma vez. É muito importante vocês estarem aqui com a gente. Espero que a gente tenha colaborado com vocês. E, mais uma vez, boa tarde a todos. Um bom evento. E aí, pessoal, por favor, vai entrar aqui agora para assumir a sala. Obrigado, pessoal. Bom evento para todo mundo. Diego, Guilherme, Valeu. obrigada, valeu. Pessoal, Obrigado.